Muito boa noite. Tudo bem com vocês? Como estão as coisas? Enfrentando os desafios? Quando a vida manda, é preciso obedecer. Não há por que brigar com a vida. Não, porque brigar com a escola é brigar com o diretor, brigar com a vida é brigar com Deus. É duvidar da sua bondade e da sua justiça. Não nos ajuda em nada, ao contrário, aceitemos com certeza de que não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus, que tudo que acontece tem um sentido e que esse sentido é sempre positivo para todos nós. Lembremos disso. E busquemos, como em nossos aparelhos, em nossos computadores, sempre a conexão com a fonte. Conectemos-nos sempre com a fonte para podermos nos nutrir, nos abastecer, nos energizar. Não é? Muito legal. Que hoje sejam todos muito bem-vindos, então, para o nosso estudo, nosso curso Aprendizes do Evangelho, do Centro Espírita Semente de Luz, cuja sede fica na cidade de São Vicente, litoral do estado de São Paulo, na rua João Ramalho, 158. Acho que é isso. Já me perdi um pouco, mas acho que é isso. Estamos aqui, então, fazendo diversos episódios, diversos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, estudando parte por parte, com a presença de vocês e certamente com a presença de amigos espirituais que nos ensinam, nos estimulam a falar o que precisa ser falado e vocês a ouvir o que precisa ser ouvido e também a comentar o que precisa ser comentado, de maneira que há uma troca, há uma sinergia, há uma circularidade de luzes que nos iluminam a todos. Uma mão lava a outra, uma faca afia a outra, e amando o próximo que nós aprendemos a amar a nós mesmos, e amando a nós mesmos que nós aprendemos a amar o próximo. Não é? Que assim seja, com Jesus, com compaixão, com gratidão, com discernimento. Muito bem, vamos à nossa oração para aprimorar, para facilitar, para propiciar essa conexão entre todos esses múltiplos agentes, seres, irmãos, que assim se confraternizam com Jesus. Pai nosso, que está no céu, na terra, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, todos que somos o teu reino, e seja feita a tua vontade, tanto na terra quanto no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje para a nossa nutrição, para a nossa elevação, para o nosso bem. Perdoa, Pai, os nossos equívocos, na mesma faixa que nós propiciarmos para receber esse perdão, será a faixa que nós propiciarmos aos outros, em receber o perdão dos outros. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes, Pai, cairmos em tentação, recairmos nos mesmos erros, e assim livra-nos da consequência dos erros, que são as dores. Livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, graças aos amigos, graças à fraternidade.
Que assim seja para vocês, para nós, para todos nós, na noite de hoje, em todas as noites, em toda semana. Muito boa noite, Mônica, muito boa noite, Eliana, Tice. É muito legal estarmos cultivando esse nosso estudo, esse nosso aprofundamento, essa nossa descoberta de novas nuances no Evangelho, no caminho deixado por Jesus para todos nós. Obrigado, Eliana. Deu uma pane na cabeça aqui, se era esse mesmo, 158, né? Rose Flores, Deise Geni, Paula Fernandes, Maria José Sobral. Muito bom estar com vocês todas aqui. Que a gente cada vez mais cultive sempre essa comunhão, essa integração à volta de Jesus, como crianças que, diante da entrada do Mestre num certo ambiente, diante da proximidade com o Mestre, correm todas e abraçam seus joelhos, suas pernas, abraçam-se umas às outras em torno do Mestre. Sejamos nós, essas crianças alegres, felizes, que buscam amar o próximo como Jesus amou. Não é? Muito bem, que assim seja sempre. Hoje estamos no capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. E somos estimulados por esse capítulo a estudarmos a família. Tema tão importante em todos os tempos e que, nesses tempos de isolamento social, ganha uma ainda maior importância. Ainda maior importância, primeiro porque no tempo das extremas dificuldades, das crises, a gente sempre se refugia na família. Mas segundo porque o próprio isolamento social intensificou demais as relações familiares, aumentando seu desafio, aumentando sua importância para as nossas vidas, não é? Para a nossa elevação espiritual. No capítulo 14, no item 1 e 2, nós temos as citações do Evangelho que Kardec selecionou para o nosso estudo. As primeiras citações no item 1 e 2, depois no item 5 também nós somos estimulados a pensar na família com Jesus. No item 1, citando lá Marcos capítulo 10, versículo 19, Lucas capítulo 18, versículo 20, Mateus capítulo 19, versículo 19, nós temos assim: vós sabeis os mandamentos, não cometereis adultério, não matareis, não furtareis, não prestareis falso testemunhos, não fareis mal a ninguém, honrai o vosso pai e a vossa mãe. Jesus deixou claro que não vinha destruir a lei, mas que vinha confirmá-la, e um dos mandamentos da lei de Moisés é honrar o pai e mãe. Na forma e a redação que está em Êxodo, do Decálogo que está no Êxodo, capítulo 20, versículo 12, diz assim: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Que lindo ouvir essa redação original do Decálogo. É o único mandamento dos 10 mandamentos trazidos por Moisés em que há explicitamente, diretamente, uma recompensa. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra, que o Senhor vosso Pai vos dará. O que tem a ver
honrar pai e mãe com viver muito tempo na terra. Nós que estamos às voltas com a luta pela sobrevivência, com a luta pela vida, por causa da pandemia, por causa das doenças associadas, por causa da própria crise econômica decorrente da pandemia, que também nos ameaça a sobrevivência, precisamos entender por que honrar pai e mãe nos prolonga os dias. O que vocês acham? No Espiritismo não há palavra final sobre nada, a fala de quem está à frente, de quem coordena espaços educativos no Espiritismo, serve apenas de estímulo aos estudos das outras pessoas. Então, eu ofereço para vocês um seguinte pensamento: que honrar pai e mãe tem um sentimento dentro dele profundo de gratidão. A maneira de honrar o pai e a mãe, não se consegue honrar o pai e a mãe sem estar embebido desse sentimento fabuloso que é a gratidão. E a gratidão, ela é básica, ela é caminho, condição sine qua non para chegarmos ao amor. Só amaremos a criação toda de Deus e a Deus sobre todas as coisas se formos gratos. E a gratidão é um sentimento que nos abre portas, que nos faz comungar, que nos faz reunir, que nos faz nos abraçarmos uns aos outros, que reconhece, é pela gratidão que você reconhece todas as pessoas que colaboram para a sua existência na Terra. A começar, é claro, pela mãe e pelo pai que lhe deram o corpo, mas também por todos os trabalhadores que plantaram, que trabalharam os produtos da terra para lhe dar alimentos, para lhe dar vestuário, para lhe dar móveis, para lhe dar todos os itens da subsistência. Sermos gratos a toda essa massa de gente, que por sua vez é grato também a outra massa de gente e que nos faz, ao final das contas, sermos gratos a toda a humanidade, já que não há como sermos gratos aos agricultores e não às plantas. Não há como nós sermos gratos às plantas sem sermos gratos à terra e à chuva. E é assim que nós, sendo gratos àqueles que nos favorecem diretamente, precisamos ser gratos também àqueles que nos favorecem indiretamente na humanidade e também nos outros reinos, no reino animal, vegetal, mineral. E assim nos estimula a sermos gratos a tudo que existe na Terra e no universo. Porque tudo conflui, tudo coopera, tudo energiza, tudo favorece no universo de Deus. E esse sentimento de gratidão assim expandido e nos expandindo, nos alimenta, nos protege, nos ilumina, nos favorece de tal forma em nossa harmonia mais profunda que só pode mesmo aumentar os nossos dias. No Espiritismo, o Espiritismo, quando analisa o fenômeno do suicídio, revela que ele é muito maior do que as ações diretas que abreviam a vida, que muitos sentimentos, muitas desarmonias nos abreviam a vida, como a mágoa, a culpa, o preconceito, a desesperança, o pessimismo,
a raiva, o medo. Há inúmeros sentimentos que são verdadeiras hemorragias espirituais e que nós precisamos nos acompanhar, nos olhar, nos acalentar nos nossos sentimentos para não permitir que eles se enraizem, que eles se cronifiquem nos nossos corações, para não permitir que eles nos abreviem a vida. Ao mesmo tempo que cultivar sentimentos de gratidão, de solidariedade, de compaixão, de fraternidade. Porque esses sentimentos, ao nos integrar uns aos outros e ao nos integrar a Deus, porque são exercícios maravilhosos para o amor, e Deus é amor, e é fonte de todo bem, nos conecta e traz para nós o bem, a luz, a saúde integral. E só pode aumentar os nossos dias. O que você acha? Isso não bate pro coração da gente, não bate como uma verdade em profundidade? Que a gratidão aumenta os nossos dias? Que honrar nosso pai e nossa mãe é uma maneira básica de gratidão? É a eles que nós devemos, antes de tudo, a gratidão, porque são eles que nos dão o próprio corpo. Sem ele nós sequer estaríamos na terra. Que abrevia, que aumenta nossos dias, que qualifica, que alegra nossos dias, que vivifica a nossa vida. Não é verdade? Lembremos dessa mensagem a partir do próprio mandamento de Moisés: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de vivermos longo tempo sobre a terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Se esses pensamentos aqui agora tocam em almas magoadas, por erros cometidos pelo pai e pela mãe, por erros cometidos em família, infelizmente eles existem e existem muito, porque o nosso pai e nossa mãe são seres humanos e erram também, mas o erro deles só foi permitido dentro do acerto. A sombra que eles projetaram em nossas vidas só foi permitida num contexto de luz. A doença deles veio para a nossa cura. E isso você aprende pela lei de ação e reação, pela lei de atração, que faz com que cada um de nós traga para seu convívio, e especialmente na família, aquelas pessoas que possuem uma desarmonia parecida com a nossa, ou até imbricada, gerada, compartilhada com a nossa na forma de culpas e mágoas. Culpas e mágoas, é um binômio. Culpa de um lado, mágoa do outro. São transfusões de sombras e de venenos que nós cultivamos em nossas vidas. E assim nós começamos a entender a nossa pergunta desafiadora de hoje: qual a função da família no projeto pedagógico de Deus? Vamos ver o que Kardec traz para a gente? No item 3, ele diz assim: o mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo, porque não se pode amar o próximo sem amar pai e mãe. Mas a palavra honrai encerra um dever a mais a seu respeito, o da piedade filial. Deus quis mostrar com isso que ao amor é preciso acrescentar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência,
o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de um modo mais rigoroso ainda, tudo o que a caridade manda para com o próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que estão no lugar de pai e de mãe. Às vezes, muitos de nós fomos criados ou profundamente acolhidos por avós, tias ou mesmo por irmãos mais velhos, né? E que tem tanto mais mérito quanto seu devotamento é menos obrigatório. Não é isso? Muito legal isso. Deus pune sempre, de maneira rigorosa, toda violação a esses mandamentos. Nós muitas vezes desonramos nossos pais, nossas mães. Os consultórios psicológicos, médicos, das mais variadas terapias, estão todos cheios de queixosos a respeito de pais e mães, queixosos que ficam atolando, alimentando essas mágoas e se envenenando e envenenando os outros em profundidade. Mas nós precisamos ampliar a nossa visão para enxergarmos mais do que esse vitimismo estimula na gente. Não somos vítimas, não sofremos injustiças. Eu sou assistente social, trabalhando no Fórum de Praia Grande, estava lá quando houve uma notícia que chacoalhou a Baixada Santista, isso já faz alguns anos. Uma mãe foi pega por uma câmera de segurança levando um pacotinho até uma lixeira, uma caçamba de lixo. E ali depois foi se descobrir que naquele pacotinho estava o seu filho recém-nascido. Aquilo gerou uma revolta muito grande. Muitas pessoas abominaram aquela figura de mãe. Eu ouso dizer que se fosse um pai que tivesse feito isso não seria tão cobrado. Mas uma mãe? Que absurdo, não é? São os preconceitos da nossa sociedade. Ah, mas não foi uma ação abominável? Depende do ponto de vista. Quando foi gerada aquela notícia, quando foram mostradas aquelas imagens, os pensamentos do cidadão médio, do cidadão comum, endereçando a essa mãe condenações, julgamentos, rótulos muito ofensivos e muito sombrios, poderia estar em total contraponto, em total dissonância com o mundo espiritual. Pode bem ser que o mundo espiritual, o espírito protetor, os espíritos familiares daquela mãe estivessem relativamente alegres. Porque junto com ela tudo fizeram e estavam comemorando o fato dela não ter abortado. Pode bem ser que essa mulher, em muitas vidas anteriores, tivesse um sistema de vinganças mútuas com o espírito daquela criança, uma prejudicando a outra conforme a vida, conforme a posição, e ela já tivesse, como mãe, abortado várias vezes aquela criança ao sentir essa antipatia, ao sentir essa mágoa inexplicável pelo próprio filho, pelo próprio feto. Se essa mãe, nessa vida, conseguiu não abortar, é uma vitória relativa maravilhosa. Alguém pode perguntar, mas ela veio então destinada? Luz para ela, o melhor para ela seria colocar um filho na lixeira? Não, claro que não. A nossa própria razão refuta uma ideia como essa.
Ninguém veio para cometer crimes, ninguém veio para fazer maldades, ninguém veio para colocar um filho na lixeira. Mas as situações, os julgamentos, nós somos interditados ao julgamento, nós somos aconselhados por Deus através de Moisés ao não julgarás, porque nós não temos elementos para proceder julgamentos. Nós não sabemos dos antecedentes daquelas relações, daquelas pessoas. Nós não sabemos dos sentimentos daquelas pessoas. Nós não sabemos de nada e arrogantemente nos colocamos como palmatória do mundo, como régua que mede virtudes de cada um. Será que nós temos autoridade para isso? Jesus nos disse que apenas aquele que estiver sem pecado deve atirar a primeira pedra. Então, o estudante, o pretendente à espiritualidade, ao espiritualismo, deve buscar um ponto de vista mais alto e pode bem suspeitar que essa mulher conseguiu uma boa parte de superação interior frente às suas tendências, frente aos seus impulsos, frente às vidas passadas, ao não abortar essa criança. E ao colocar numa lixeira em que talvez até ela soubesse que existia uma câmera ali. Quem sabe? Eu não sei. Não é verdade? Conscientemente ou inconscientemente, ela colocou num lugar onde ela poderia ser salva. Tudo isso tem uma beleza maior, uma beleza de como que nós só superaremos o julgamento quando compreendemos a complexidade do comportamento humano, que nós não sabemos não apenas dos sentimentos e pensamentos das pessoas envolvidas nessa vida, não sabemos da história que elas possuem entre si nessa vida, como muito menos sabemos da história dos sentimentos e pensamentos em vidas passadas. Nem mesmo conseguimos supor o grau de influência espiritual, se elas estão sob influência perniciosa de algum espírito. Quem somos nós para julgar, não é mesmo? Muito legal isso. Muito bom a gente poder ampliar. É para isso que serve o pensamento. Serve a filosofia, serve a ciência e serve a religião. É para sair da estreiteza do pensamento chão a chão, do pensamento do senso comum, expandir a nossa consciência, expandir a nossa fraternidade. E ao invés de julgar, nos congratular com cada um, porque os espíritos disseram a Kardec que essa atual é a nossa melhor existência. O assassino que nessa existência matou 20, em outra pode ter matado em apenas uma existência 30, 40, 50 pessoas. Que praticou crueldades, essas crueldades podem nada ser, tendem a nada ser perante outras crueldades que ele já fez em outras vidas. Nós estamos todos em evolução. Essa atual é a melhor vida de todos nós, meus amigos. De todos nós. Ampliar o nosso ângulo de visão é fundamental. E aqui hoje nós queremos ampliar o nosso ângulo de visão sobre a família. Vamos lá. Tem mais uma citação do Evangelho que Kardec nos apresenta aqui. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E tendo chegado à casa, Jesus, nela se reuniu uma tão grande multidão de povo que não podiam mesmo tomar seu alimento. Ele e os discípulos não conseguiam fazer a sua refeição de tanta gente que entrou naquela casa atrás de Jesus. Seus parentes, tendo sabido disso, vieram para se apoderarem dele.
porque diziam que ele havia perdido o espírito. Em outras palavras, que Jesus havia enlouquecido. Os parentes acharam que Jesus havia enlouquecido. Tantos de nós acham que nós nos perdemos exatamente quando nós estamos nos achando. Não é verdade? Entretanto, sua mãe e seus irmãos, tendo vindo e ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo estava sentado ao seu redor e lhe disse: vossa mãe e vossos irmãos estão lá fora vos chamando. Mas ele lhes respondeu: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados ao seu redor, eis, disse: minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e minha mãe. Isso está lá em Marcos, capítulo 3, versículos 20, 21, 31 a 35. E Mateus, capítulo 12, de 46 a 50. E aqui depois Kardec vem nos falar, vem nos dar uma visão a respeito dessas passagens, vem nos falar do parentesco corporal e do parentesco espiritual, o que é muito interessante, inclusive para nos explicar como é que nós nos sentimos mais próximos de pessoas que não são do nosso sangue, e como é que pessoas do nosso sangue nos repudiam, nos dão menos apoio, nos são menos compreensíveis do que pessoas estranhas, digamos assim. É porque na verdade os estranhos não são estranhos, e porque na verdade os parentes, mesmo os próximos, às vezes são inimigos de outras vidas. Não é claro isso? Só as vidas sucessivas, a lei de ação e reação, nos consegue explicar as antipatias e as simpatias gratuitas, que não tem nenhuma base para terem emergido. Emergiram de onde, se as pessoas nunca se tinham visto? Não é? Muito interessante isso. Nas instruções dos espíritos, os amigos espirituais nos vêm falar sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. Tema fantástico, onde Santo Agostinho nos dá uma lição muito interessante que nós não podemos ler aqui porque tomaria todo o espaço que nós precisamos destinar à reflexão, até porque essa reflexão é um estímulo ao seu estudo. Leia o capítulo todo, leia essa tese, essa lição fantástica de Santo Agostinho sobre a questão da família, da ingratidão dos filhos. Leia a tese de Kardec sobre o parentesco corporal e espiritual. Com essa visão ampliada, nós somos convidados a uma nova concepção, a um novo entendimento do papel da família no projeto pedagógico de Deus. Ocorre que o erro é muito mal compreendido por todos nós. Da experiência do erro que cometem conosco, nós acumulamos mágoas. Da experiência do erro que nós cometemos com os outros, nós acumulamos culpas. E quando vamos ver acumuladores de lixo espiritual, nós também ficamos entupidos, paralíticos, doentes, envenenados, entorpecidos e amortecidos de tanto veneno e tanto lixo. O que fazer? Deixa Deus que nós soframos as consequências dos nossos erros, porque fomos nós que plantamos, nós colheremos? Ele fica indiferente ao nosso sofrimento? Claro que não. Foi por essa incapacidade nossa de trabalhar bem os erros, que Ele nos trouxe a família. Porque o que é trabalhar bem os erros? Trabalhar bem os erros é
perdoar. Perdoar ao outro e perdoar a si mesmo. E mais ainda que perdoar, é compreender que não há nenhuma criatura em nenhum processo de aprendizado que aprenda alguma coisa sem errar. O estagiário numa faculdade vai errar mais do que um profissional, naturalmente. O ajudante de um pedreiro, o ajudante de um mecânico, de um carpinteiro, de um eletricista, claro que vai errar mais do que o profissional. É natural. Todos que estamos em aprendizado erramos. E é claro que quem está em etapas iniciais do aprendizado vai errar mais. Então, compreender que não se consegue aprender sem errar, que não se consegue viver sem errar, que apenas aqueles que estiverem sem erro podem julgar e podem atirar pedras em alguém, como ensinou o mestre, é libertador. Mas vocês vão concordar comigo, nós estamos muito distantes, não apenas do perdão que limpa a nossa alma de vez. O nosso perdão ele é sempre parcial, mas mesmo assim deve ser louvado. Mas se nós estamos distante do perdão integral, quanto mais dessa compreensão maior, generosa e profunda, que um dia vai nos levar a sermos gratos, como já discutimos em capítulos anteriores, até aos nossos inimigos, ao perceber que eles foram instrumentos de Deus para nos trazer reflexões, para pensarmos sobre nós mesmos, para transformarmos a nós mesmos. Estamos muito distantes do perdão, da compreensão e ainda mais da gratidão aos inimigos. Mas essa é a trajetória que Jesus nos coloca. Não nos dizemos seguidores de Jesus? Ora, seguidor tem que seguir os passos. Não pode ser diferente. Não pode se contentar com ritos e rótulos. Claro que não. Eu sou cristão, isso é uma responsabilidade enorme. Para sermos cristãos, precisamos seguir o Cristo. Não tem jeito. Se alguém quer vir após mim, tome sua cruz e me siga, disse o mestre. Não é? Muito bem. Então, se nós temos tanta dificuldade em perdoar, em compreender, em sermos gratos e em amarmos nossos inimigos, Deus não poderia assistir nós nos entulharmos e nos envenenarmos de mágoas, culpas, medos e preconceitos sem fazer nada. Ele nos traz a reencarnação. E na reencarnação ele nos traz o esquecimento na primeira fase da vida, o esquecimento por toda a vida em detalhes e o esquecimento especialmente na primeira fase da vida. E nos traz nesse contexto da reencarnação e do esquecimento da infância, que nos faz disponíveis a aprendizados, disponíveis afetivamente e muito sedutores para sermos cuidados pelos adultos. Tudo é engendrado para que haja uma reconciliação e uma reparação entre inimigos que não conseguiram se perdoar. É por isso que bebês mamam em seus inimigos, alimentam-se do fruto do trabalho dos seus inimigos e acabam cuidando dos seus inimigos como filhos, servindo aos seus inimigos, acarinhando e amando os seus inimigos, quando lhes vem o esquecimento pela figura quase que angélica dos nossos bebês. Nós somos chamados a uma reconciliação que não faríamos se tivéssemos a lembrança de outras vidas. E é assim que o papel da família no projeto pedagógico de Deus é uma usina de reciclagem de lixo que
suga os nossos venenos, tira os nossos venenos e trabalha e recicla os nossos venenos, transformando em remédio. É uma coisa muito bonita nós conseguirmos uma compreensão superior, mais expansiva, mais generosa e mais grata das nossas famílias, das nossas relações, dos nossos pais, mães, irmãos, primos, tios, tias, avós. Somos convidados a essa generosidade, a essa expansão maravilhosa, para compreender muito mais e aproveitarmos muito mais as antipatias e os conflitos familiares. São reencontros, meus amigos, e reencontros propiciados por Deus para que nós nos perdoemos, nos reconciliemos, nos toleremos pelo menos e nos sirvamos, nos protejamos uns aos outros para sairmos dessa vida mais leves, mais abertos a um futuro mais colorido, mais suave, porque conseguimos deixar pelo serviço mútuo, pela proteção mútua típica da família, aquele padrão de vinganças mútuas, de punições e julgamentos mútuos que a gente veio carregando de muitas vidas. Mas para que isso aconteça, nós precisamos aceitar o convite que o instinto nos traz, o convite que o meio cultural nos traz, ao dizer honrai vosso pai e vossa mãe, de onde fica implícito honrai vosso filho e vossa filha, honrai as vossas relações familiares. O instinto de proteção já faz com que nós, animais gregários, nos unamos no rebanho, e o mandamento, o meio cultural, faz com que nós nos reunamos em nossas famílias. Aproveitemos essas duas forças tremendas para reciclarmos nosso lixo espiritual, aceitando o convite da vida, aceitando o convite de Deus. Olhem suas relações familiares, olhem suas antipatias e suas simpatias sob esse ponto de vista maior das vidas sucessivas, da lei de atração, da lei de sintonia, da lei de amor. E você certamente viverá as mesmas tensões, mas com um olhar e com uma postura muito mais profundas, muito mais expansivas e expandidas, muito mais generosas. Não é? Que assim seja. Vamos então às reflexões que cada um faz aqui, porque essa parte é uma parte preciosa do nosso encontro, onde todos nos fazemos educadores e educandos uns dos outros, não é? Vamos ver quem traz para nós uma reflexão que nos possa instruir, favorecer, iluminar, como é tão típico dessa troca do diálogo que a gente faz entre pessoas que buscam, entre buscadores, não é? Eliana Kyodo nos fala: não criei uma família de sangue, criei sim uma família nos meus alunos de yoga, nos quais procurei plantar boas sementes que já vi florescer em alguns. Participo hoje dessa linda família Semente de Luz. Olha que coisa bonita. Jesus perguntou: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E a resposta que ele deu foi que sua mãe e seus irmãos são aqueles que fazem a vontade do Pai. Aqueles que se confraternizam, ou seja, que se fazem alegres e irmãos por trilharem, por se estimularem mutuamente no caminho do bem, da realização e da luz. Muito linda essa sua colocação, Eliana.
e muito condizente com o que nós lemos hoje. Assim seja. Eduardo Vicente nos fala: os ensinamentos de pai e mãe ficam para sempre em nossas vidas, espelham nossas ações e atitudes e, sendo assim, devemos a eles tudo, principalmente proporcionar uma velhice digna, independentemente de nossa condição. Sem dúvida. E isso equivale também para as pessoas que guardam, que possuem mágoas, culpas, medos, preconceitos oriundos da sua história de vida. Se seus pais erraram com você, o rejeitaram, negligenciaram, aprenda com essa reflexão de hoje. Eles não abortaram, não é mesmo? Os seus pais não te abortaram, te deram a oportunidade maravilhosa e tão ambicionada por bilhões de espíritos de estar encarnado. Agradeça. Seja grato aos seus pais incondicionalmente. Não interessa o que eles tenham feito. E você, com essa visão mais ampla, você poderá relativizar os erros dos outros, até porque você é também pai, ou será, biologicamente, de filhos biológicos, de filhos adotivos, de filhos da sua condição de trabalho, ou de filho das suas atividades, das suas sintonias, das suas similaridades nas instituições e na convivência humana. Então, aprendamos a sermos mais generosos, mais compreensivos e mais gratos a tudo que nos vem como graça ou desgraça, porque graça ou desgraça são visões superficiais. Tudo no universo, tudo em nossas vidas, todos são mestres, lições, remédios e curas, não é? Assim seja. Muito obrigado, Eduardo, que a gente consiga cumprir essa função maravilhosa para com nossos avós, nossas tias, nossos tios, nossos pais e nossas mães. Vamos ver quem mais traz alguma coisa pra gente. Glorinha: cada dia eu percebo mais que não sabemos nada a não ser julgar o próximo. Glorinha, eu concordo com você. Acho que o mandamento mais difícil trazido por Moisés não é não mentir, apesar desse ser bastante difícil. Não cobiçar a mulher do próximo também é muito difícil. Mas não matar. Mas o que nós mais descumprimos, eu diria que todos os dias, eu diria que todas as horas, eu diria que todos os minutos, é o não julgarás. A gente, a tudo e a todos, a gente julga, acusa, julga e condena, acusa, julga e condena, acusa, julga e condena. Sem nem mesmo fazer um exercício da mão, aquele exercício tão simbólico que é: a cada vez que eu apontar para alguém, a cada vez que eu apontar para alguém, eu veja os outros 3 dedos que estão apontados para mim mesmo. Ou seja, cada vez que eu distinguir o erro no outro, perguntemos todos nós, que eu consiga sempre me perguntar: e eu? Ao olhar para os corruptos, pergunte: e eu? Ao olhar para os intolerantes, pergunte: e eu? Porque se Deus nos trouxe tantos espelhos, só pode ser para a gente se arrumar e se melhorar na ação reflexiva. Não é? Que assim seja. Muito legal. É isso mesmo, Glorinha. Sejamos nós aqueles que avançam no não julgamento, no perdão e na compreensão. E para isso, a doutrina das vidas sucessivas, da lei de ação e reação, da lei de atração, é
fantástica para a gente sair desse chão a chão que é julgar, acusar, julgar e punir, acusar, julgar e punir, que nos tem feito infelizes uns aos outros, inimigos uns dos outros, odiosos uns aos outros, não é? A Estela Santana Nogueira nos diz assim: gratidão e muita luz aos meus antepassados, em especial meu pai e minha mãe. Esse movimento é lindo, gente. A gratidão, que hoje, mais do que nunca, nós encerremos nossos trabalhos com uma oração à gratidão. A Bárbara Frias fala: pura verdade, às vezes nos chamam de loucos quando estamos sendo mais lúcidos. A Dilma fala: a função da vida no projeto de Deus significa amor, respeito, gratidão e perdão. Maravilhosa. O Eduardo: a família é o alicerce que nos une e nos inspira a sermos melhores. A Sueli fala: lindo, lindo limpar mágoas e culpas. É tão rápido se contaminar, me vigio, pois o coração e essas portas, prisões, vão abrindo e nos convidam a ficar ali estacionados nesse veneno. Graças a Deus consegui identificar que esse não é o caminho. Né? Por que nos autoaprisionar no veneno se a gente pode se libertar pelo perdão e pela compreensão? Não é? Que assim seja. Edinaldo: tenho uma filha que se afastou e tenho uma outra que não é do meu sangue e está comigo em todas as situações. Maravilhoso isso. E um dia, quem sabe, se a maturidade favorecer ainda nessa vida, acontecerá o perdão, a compreensão, a reconciliação. Mas se não for nessa vida, ela acontecerá. Tenhamos essa certeza. Então, dediquemos esses minutos finais a um banho de gratidão, estimulando a gratidão, como se nós pudéssemos banhar a terra inteira, todos os seres, todas as relações humanas em gratidão. Sejamos gratos uns aos outros, irmãos de todas as raças, de todas as idades, de todas as religiões. Sejamos gratos uns aos outros, porque o mandamento de Deus, o mandamento de Jesus, é que amemos uns aos outros, e para amarmos-nos uns aos outros, precisamos começar por sermos gratos por aquilo que nos agrada e por aquilo que nos desagrada. Amigos, compartilhem essa live, compartilhem essa mensagem. Nós precisamos muito de reconciliação na família. Assim seja. Muito obrigado a todos e até quinta-feira da semana que vem, ou até a oração ação lá na nossa página, todos os dias que a gente consegue, às 18 horas. Amanhã não terá, mas no sábado tentaremos fazer. Um grande abraço e até a próxima.